nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 7. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam contra ele. Este homem acolhe pecadores e come com eles. Então, ele contou-lhes esta parábola. Quem de vós tem 100 ovelhas e perde uma, e não deixa as 99 no deserto, e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, alegre, a põe nos ombros, e chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu alegria por um só pecador que se converte, mais do que por 99 justos que não precisam de conversão. Essa parábola é, acredito, conhecida, se não por todos, pela maioria de nós, né? A parábola da ovelha perdida, tão bonita essa parábola. Mas veja o que primeiro motivou Jesus a contar essa parábola. Jesus gostava de ensinar. E quem se aproximava de Jesus para aprender com ele? Diz o texto que pecadores, publicanos, se aproximavam de Jesus. É com essa turma que Jesus andava. Porque eles gostavam de ouvir o que Jesus tinha para ensinar. Mas havia um outro grupo aí na história, né? Os chamados doutores da lei. Escribas e fariseus era o grupo chamado de doutores da lei. Essa turma não gostava do que Jesus ensinava e fazia fofoca, murmuração. Ficavam lá, né, entre eles: esse homem aí, esse aí fica andando com os pecadores, esse aí fica andando só com aquela turma ali que não pode. Jesus, percebendo isso, resolveu contar essa parábola. Veja que interessante. Por causa de uma fofoca, de uma murmuração, Jesus resolve dar um ensinamento. Primeira coisa, quando eu fui fazer minha meditação nesse texto é: eu faço fofoca? Eu murmuro? Ixi, eu sim, já fiz fofoca, já murmurei, então eu preciso saber o que Jesus tem para ensinar com essa parábola. Então, a primeira pergunta que eu te faço: você já murmurou, já reclamou, já fez fofoca? Não. Se nunca fez, talvez essa parábola não seja para você. Mas se você faz fofoca, se murmura, se reclama, vamos ver o que Jesus tem para nos ensinar com essa parábola? Vamos lá. Primeira coisa, Jesus diz que nessa parábola havia 100 ovelhas, e aí tem uma ovelha fujona, ovelha sapeca. Ela foge do aprisco, né, do rebanho, do cercado ali, e ela foge. E diz que o pastor dessas ovelhas vai atrás dessa fujona. Não parece muito lógico, não é verdade? Deixar as outras 99 e ir atrás da que fugiu. Mas Jesus muda a lógica das coisas, né? Com Jesus nunca é do jeito que a gente imagina. Jesus inverte a lógica das coisas, isso é que é bonito. Mas Jesus mostra para nós, quando ele vai atrás de uma única ovelha, abandonando as outras 99 no aprisco, não abandonando, mas deixando as 99 no aprisco, ele mostra para nós que toda ovelha é importante. E ele conhece cada uma delas. Por isso que quando uma foge, ele sente falta. E ele não dá ela por perdida. Eu acho isso muito bonito. Porque às vezes a gente corre o risco de achar que alguém está perdido na vida e que não tem mais conserto. Você já disse ou já ouviu essa expressão? Fulano é um caso perdido. Talvez você que é mãe já falou isso até do seu filho, você que é pai, já falou isso do seu filho. Talvez você já falou isso de um colega de trabalho. Não sei. Talvez você considere alguém um caso perdido. Para Jesus, nenhum caso é perdido. Então, para nós também não pode ser.
Eu já ouvi expressão assim, fulano nem Deus dá jeito. Olha. Isso aí, você pode colocar uma pedra por cima que isso aí acabou. Não. Para Jesus, nenhuma ovelha é perdida. Olha que bonito isso. Para Jesus, nenhuma ovelha ela é perdida. Ela apenas não foi encontrada ainda. O seu filho, que talvez você considera que está perdido, que é um perdido. Às vezes você fala, meu filho é um perdido. Minha filha é uma perdida. Não. Para Jesus, ele ou ela não é um perdido, não é uma perdida. Apenas não foi encontrada ainda. É uma questão de tempo. Nós precisamos confiar nisso. Precisamos confiar que para Jesus não existe a pessoa perdida. Não, apenas ela não foi encontrada ainda. Porque Jesus sente falta daquela ovelha. Jesus olha e fala assim, opa, está faltando a fulana. Ele conhece as ovelhas pelo nome. O pastor conhece as ovelhas pelo nome. Por isso que nós não podemos considerar as pessoas da nossa vida perdidas. Não, elas apenas não foram encontradas ainda. Quem aí na sua vida, na sua casa, no seu convívio, ainda não foi encontrado? Talvez você está pensando no seu marido ou na sua esposa. Denis, olha, meu casamento está indo por água abaixo, porque o meu marido é um perdido. Meu marido, isso aí não tem conserto não, aquilo é um traste. E isso aí não tem mais conserto. Isso aí começou a beber, meu filho não bebe, cai de bêbado. Acabamos de ouvir um testemunho do homem que foi motorista do Padre Jonas por tantos anos. Pode bêbado para o motorista do Padre Jonas. E olha, isso, a Paula está dizendo aqui, olha, de um homem que era alcoólatra, se tornou motorista do Padre Jonas. E que é uma bênção na vida de todos nós, querido Zezinho. Por isso, ele não era um homem perdido. Ele estava meio perdido na vida, mas Jesus o encontrou. Foi uma questão de tempo. Nós não podemos desistir de nós mesmos e nem desistir dos outros. Eu respondo caixinha de pergunta quase todo dia no meu Instagram. E eu tenho percebido que muitas das perguntas têm chegado no seguinte sentido. Eu não estou conseguindo mais, estou querendo desistir. O pecado está tomando conta da minha vida, eu não estou conseguindo mais lutar. E eu tenho percebido que todas as vezes eu tenho dito a mesma coisa, né? Não desista. Não desista. A luta contra o pecado, nós vamos lutar contra ele até a morte. Só depois que a gente morrer, que a gente não vai lutar mais contra a tentação do pecado. Né? Mas a gente não pode desistir, primeiro de nós mesmos. E depois a gente não pode desistir dos nossos. Então você não pode desistir do seu marido, que talvez seja alcoólatra. Você não pode desistir da sua esposa, que talvez seja uma pessoa muito difícil de lidar. Você não pode desistir dos seus filhos, seu filho que talvez está na droga. Seu filho que não quer saber de Deus, é revoltado com a igreja, com Deus. Ele não é um perdido, ela não é uma perdida, apenas está perdido na vida. Mas nós precisamos lutar para que o pastor a encontre, porque o pastor está sentindo falta dela, sente falta dele. Jesus não se esqueceu do seu marido, da sua esposa, Jesus não se esqueceu do seu filho, da sua filha, Jesus não se esqueceu de você, ele sente sua falta, ele sente a falta de cada uma dessas pessoas. Por isso o pastor deixa as 99 e vai atrás da ovelha perdida. Nós precisamos fazer a nossa parte. Reze, continue rezando pelo seu marido, continue rezando pelos seus filhos. Quantos casos de conversão a gente já viu aqui de testemunho Sorrindo para a Vida, ou nos testemunhos que a gente vê nos outros programas da Canção Nova, de mães que rezam pelos filhos enquanto os filhos estão dormindo. Já viu esses casos? Eu acho isso tão bonito. Às vezes o filho chega drogado em casa, bêbado, sujo, e deita na cama e dorme, né? A mãe vai lá quietinha, o pai, e reza pelo filho, por anos às vezes. E acontece a conversão do filho, da filha. Porque naquele período essa pessoa está perdida, ela não é uma perdida. Mas Jesus vai encontrá-la. Com a oração da mãe, com a oração do pai. Olha, eu estou me tornando fã de dois grandes movimentos na igreja. Primeiro é mães que oram pelos filhos. Porque que mãe não reza pelo filho, né? É lindo, é de chorar ver as mães rezando pelos filhos. É de chorar, é lindo. E um outro é dos pais, que é o texto dos homens. Um dia eu fui convidado para ir num texto dos homens de uma cidade, que ia ter um
um ciclo de palestras lá para o pessoal do Texto dos Homens. E olha, todos os lugares que eu vou do Texto dos Homens, qual é a principal oração dos homens? Rezar pela família. E as mães que oram pelos filhos estão rezando pela família. Esses pais e essas mães desses movimentos perceberam que talvez a coisa não esteja ainda muito bem. Talvez meu filho esteja ainda meio perdido na vida, minha filha meio perdida na vida, meu cônjuge meio perdido na vida. Mas é uma questão de tempo para o pastor encontrá-lo, porque o pastor não está parado. Você reparou aqui nessa passagem? Que o pastor, assim que percebe que a ovelha fugiu, eles colocam em ação, eles colocam em movimento, vai atrás da ovelha. O pastor está em movimento, minha gente. Ele não fica parado, ele vai atrás da ovelha. Ele logo percebe, ele sente falta. Jesus não está alheio aí à sua necessidade, na sua família, do seu filho, do seu marido, da sua esposa. A gente precisa rezar e fazer a nossa parte. Rezar para que o pastor encontre o quanto antes essa pessoa que está perdida por aí. Porque eu entendo, tá? Quando no desespero, um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, joga a toalha. Eu entendo. Porque é duro, né? É duro ver o filho na droga e você não vê, às vezes, parece que não está havendo nenhum movimento de saída. Um marido que abandona a esposa de modos trágicos, abandona a família, e a pessoa não vê um movimento de saída. É difícil mesmo. Sabe por quê? Porque aqui nós estamos falando que essas ovelhas estão no deserto. No deserto, essa ovelha fujona tem muita chance de morrer. Porque o deserto significa, na Sagrada Escritura, um lugar de morte mesmo. Porque lá não tem comida, não tem água, não tem abrigo. Essa ovelha está sujeita às feras, está sujeita a ladrões. Por isso que essa imagem acontece, essa passagem acontece no deserto, para mostrar para nós que Jesus sabe que a coisa é séria. Que Ele entende por que às vezes você fala assim, fulano é um caso perdido. Porque está entregue agora nesse deserto, e esse deserto é um lugar de morte. Mas o pastor nos mostra que Ele está atento, que Ele não vai deixar a ovelha morrer. Que Ele vai logo, Ele não perde tempo, Ele está atrás da ovelha. Ele está atrás dela. Denis, mas eu não estou vendo o meu filho se recuperar, eu não estou vendo meu casamento se recuperar, parece que está piorando. Mas se atente a uma coisa, o pastor não está parado, o pastor está atrás da ovelha. O pastor está atrás, você pode não estar vendo, mas o pastor está atrás dessa ovelha. E você, como discípulo desse pastor que é Jesus, precisa também fazer a sua parte, continuar junto com o pastor atrás da sua ovelha. Atrás da sua ovelha. O pastor está doido para encontrar essa ovelha. Está fazendo tudo que pode para encontrar essa ovelha. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Na sua oração, inclusive, você continue rezando: Senhor Jesus, encontra a ovelha perdida que é o meu filho, encontra essa ovelha que está perdida que é a minha filha, o meu marido, a minha esposa. Mas ao mesmo tempo você já pode também agradecer, sabia? Jesus, obrigado, porque eu sei que o Senhor está atrás do meu filho, está indo atrás da minha filha, do meu marido. O Senhor está agindo, o Senhor saiu do rebanho e foi atrás dessa ovelha que está perdida. Eu creio, Senhor. Você pode rezar fazendo uma profissão de fé. Você crê que Jesus está atrás dessa ovelha perdida. Você tem que rezar pedindo: Jesus, antecipa a hora. Mas como Nossa Senhora, antecipa a hora, encontra rápido meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa, meu amigo. E você pode fazer uma oração de louvor: Senhor, é uma questão de tempo, mas meu filho será encontrado, minha filha será encontrada. Vai voltar para o aprisco. Tenha confiança, tenha fé. Reze. Reze pedindo, mas reze também louvando, reze também fazendo uma profissão de fé. Acredite, tenha fé, faça a sua parte, porque toda ovelha é importante. Aos nossos olhos, a gente pode pensar, não, mas ele já tinha 99, uma que se perdeu é 1% de prejuízo só, está na margem. Para Jesus não existe essa margem, para Jesus é margem zero. Para Jesus é margem zero. Todos, Ele vai atrás de todos e vai atrás de cada um. Isso é maravilhoso. Bom, eu espero que essa mensagem
tenha confortado seu coração. Porque é fato, é o que a gente lê na Sagrada Escritura, é o que está escrito aqui, toda ovelha é importante, nenhuma ovelha é descartada por Jesus. Por quê? Porque quem ama se preocupa com quem faz falta. Você já viu uma mãe com muitos filhos? Aí a mãe reúne os filhos. Festa de fim de ano, por exemplo, Natal, né? A mãe reúne os filhos. Mas teve um filho que não pôde participar, não pôde, porque mora longe, né? Mora fora, numa outra cidade. Aí não pôde se reunir com a família naquele momento. A mãe fica feliz demais com todo mundo reunido, mas ela fica feliz assim, nossa, tá bom demais todo mundo reunido. Mas faltou fulano, né? Né? Mãe não é assim? Ai, tá tudo bom demais. Mas fulano, ai, queria que fulano estivesse aqui também. Faltou fulano. Os outros ficam até meio com ciúme, né? Mas não é que ela gosta mais de um que do outro. Não é. É porque quem ama sente falta de quem não está ali. E Jesus é assim. Jesus olha para o rebanho e fala, a ovelha fulana, porque ele se conhece pelo nome. Ele já sabe que é uma ovelha fujona. Essa ovelha fujona, eu vou atrás dela, porque eu sinto falta dela. Então eu espero que essa mensagem tenha de fato, essa passagem na Sagrada Escritura, tenha de fato consolado o teu coração e te dado força para continuar a lutar pelas ovelhas fujonas da sua casa, da sua família. Ou se você é a ovelha fujona, a saber que Jesus sente a tua falta, a saber que Jesus sabe o teu nome, que Jesus está à tua procura, tá? Ele está à tua procura. Se você está assistindo esse programa, ouvindo esse programa pela rádio, e você é a ovelha fujona, saiba que é Jesus te dizendo isso. Eu sinto a tua falta porque eu te amo. Volta. Mas agora, minha gente, nós temos também que pensar num outro lado, tá? Vamos passar para um outro lado da conversa agora? Porque uma hora é uma questão de tempo, certo? É uma hora essa ovelha vai voltar se a gente continuar firme na busca dessa ovelha. Se a gente continuar fazendo o nosso papel, que é rezar, que é pedir, que é manter a fé, que é fazer o nosso papel de ajudar Jesus a procurar essa ovelha, né? Fazer tudo que está ao nosso alcance para que essa ovelha volte. Como o Padre Jonas já nos ensinou. Fazer tudo como se tudo dependesse de nós, sabendo que tudo depende de Deus. Né? Ou sabendo que Deus só faz o impossível depois que nós já fizemos tudo o que é possível. Mas agora tem um outro lado da moeda, que é o seguinte. Uma hora essa ovelha vai voltar, certo? Você confia nisso. Mas e quando ela voltar? O rebanho está prontinho para recebê-la de volta? Nós precisamos pensar nisso também. Porque, olha, quando o pastor encontra essa ovelha, você viu aqui no texto ele fazendo alguma pergunta para a ovelha, ou ele chamando a atenção da ovelha? Ele pegou a ovelha e falou assim, a ovelha fujona, deu uns cascudos nela? Não, né? Ovelha, por que você fugiu, minha filha? Não era para você ter fugido? Por que você fez isso? Ele fez isso aqui? Não. O que ele fez? Pegou ela e colocou no ombro, para ela não ter nenhum trabalho de andar para voltar, de tão feliz que ele estava. E ele ainda diz, juntou a turma toda, vizinho, um amigo, e falou assim, gente, vem ficar feliz. Mas não falou assim, fiquem felizes vocês aí. Não, não. Ele falou, vem ficar feliz comigo, porque eu estou feliz demais. Porque eu encontrei a ovelha. Aqui não, ele não chamou a atenção da ovelha, ele nem perguntou por que ela fugiu, ele só queria ela de volta. Esse é o primeiro ponto. Nós temos que nos preparar também para a volta das ovelhas. Você tem que saber que quando a ovelha voltar, nada de brigar com a ovelha. Nada de ficar perguntando por que você fez isso, por que você fez aquilo. Não faça isso de novo, dando, né, lição de moral na ovelha. Jesus não deu nenhuma lição de moral na ovelha. Mas comemore. Comemore a volta da ovelha. Porque eu vou te contar um segredo aqui desse rebanho. O rebanho significa nesse texto aqui o povo de Israel. O povo de Israel era chamado na Sagrada Escritura como o aprisco do Senhor, o rebanho do Senhor, né? Era o povo de Deus, era chamado de as ovelhas desse rebanho. Só que Jesus está falando aqui para aqueles fariseus e escribas, os doutores da lei, lembra? Que estavam reclamando de Jesus. Jesus, então, está dizendo para eles o seguinte, olha, vocês que acham que já estão salvos,
Vocês que acham que já são melhores que os outros. Vocês que não querem contar comigo porque acham que já está tudo resolvido. Vocês são esse aprisco aqui. E são vocês que estão jogando essas ovelhas para fora. Vocês acham que são melhores que os outros, que estão salvos? Vocês jogam suas ovelhas para fora, porque eles jogam para fora. Eles olham para um leproso e falam assim, você não serve para viver com a gente, sai daqui. Tanto que o leproso tem que viver fora dos muros da cidade. E aí o leproso é jogado para fora do aprisco. Os ladrões, as prostitutas, vocês não servem, vocês não são justos, vocês são jogados, vão jogar vocês para fora. São jogados para fora do aprisco, são jogados para fora do rebanho. Os cobradores de impostos, vocês têm contato com os romanos, os considerados pagãos, os membros de outros povos, vocês não são, nós que decidimos aqui, tchau, vocês têm que sair. São esses chamados que se consideravam justos, que jogavam essas pessoas para fora. E Jesus disse, eu vim para os pecadores. E Jesus vai atrás dessas ovelhas. Coisa mais linda, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar, como é que está o meu rebanho? Será que eu estou agindo como de fato um rebanho, membro de um rebanho de Cristo? Ou eu estou agindo ainda como esses doutores da lei, achando que eu não preciso de salvação? Ou querendo controlar o meu próprio rebanho, decidir como é que a coisa funciona, e eu vou colocando as pessoas para fora. Você não pensa como eu, você não vai ficar aqui. Você não age como eu quero que você age, você não vai ficar aqui nessa casa. Como é que está o seu rebanho? Como é que está o seu aprisco? Porque você precisa preparar o seu aprisco, você precisa preparar o seu rebanho para receber a ovelha perdida, inclusive. Ou, se a ovelha ainda não fugiu, mas está a ponto de fugir, melhore o seu rebanho, melhore o seu aprisco, cuide melhor das ovelhas, para dizer, você é amada, você é querida aqui, não precisa ir embora, não precisa fugir. São os dois lados desse texto, né? A certeza que Jesus está atrás da ovelha perdida. Se você tem alguém que ama, que considera que está perdido nessa vida, Jesus está atrás dessa pessoa. E nós participamos disso, colaboramos com Jesus na busca dessa ovelha perdida. O outro lado é olhar para o meu aprisco. Ele é um aprisco agradável para se viver? Ou eu estou forçando a barra também para colocar ovelha para fora? Porque se uma ovelha é resgatada, essa pessoa que você ama, Jesus a encontra, volta com ela, mas o aprisco continua do mesmo jeito. Se a mal ovelha chegar, você já começar a brigar com essa ovelha, perguntar por que ela fugiu, né? Reclamar dela, ela vai fugir de novo, tá? Então nós temos que ter um duplo cuidado. O cuidado com a ovelha que fugiu, vamos atrás dela. Todas elas são importantes. Quem ama, sente falta de quem saiu. Quem ama, sente falta. Mas temos que tomar cuidado para quando ela voltar, ter um aprisco maravilhoso também para todos vivermos em harmonia nesse aprisco, que é a nossa casa. Qual é o aprisco? É a nossa família, é o nosso ambiente de trabalho, são os nossos grupos sociais, é a nossa comunidade paroquial. Quantas pessoas na comunidade paroquial às vezes saem porque não são acolhidas, né? Aí às vezes fala, Denis, mas aquela pessoa vive no pecado. Essa é a diferença da justiça de Jesus com a justiça dos fariseus. Os fariseus colocam para fora. Jesus não. Jesus faz de outra forma. Jesus, como nos ensinou Dom Bosco, ele reprova o erro, mas ele respeita e ama a pessoa. Você não tem que compartilhar do erro da pessoa. Não tem que concordar com o erro, mas você precisa respeitá-la e amá-la. Só com o amor que ela vai sair do erro. Não é com a briga. Essa é a diferença da justiça de Jesus, né? Nós não podemos ser, como Santo Agostinho ensinou, que esses 99 que ficaram, são 99 ovelhas, são de soberbos, porque eles não querem a unidade, porque pensam cada um em si mesmo, na sua própria vontade. Então, que nós possamos viver a unidade, entendendo que nós não somos dono do rebanho. Deixa eu te contar uma coisa. Você não é dono do seu marido. Você não é dono da sua esposa. Você não é dono dos seus filhos.
Você é o pastor, ajuda o pastor a pastorear, você tem que cuidar das ovelhas. De ovelha se cuida, na ovelha não se manda. Ovelha a gente cuida. Por quê? O dono do rebanho é Jesus. Às vezes a gente acha que nós, como rebanho, nós somos dono do pastor, né? Queremos colocar Jesus a nosso serviço. Não, é Ele que decide, é Ele que é o dono. Nós não somos dono do rebanho, é Jesus. Veja, quando a gente entende isso, que nenhum caso é perdido, que Jesus está à procura incessantemente da ovelha que está perdida, que é uma questão de tempo, mas ela vai ser encontrada, mas que ao mesmo tempo precisamos fazer a nossa parte, de colaborar com Jesus na busca dessa ovelha perdida, que são as pessoas que nós amamos, mas que nós também temos uma responsabilidade de preparar o aprisco para receber essa ovelha de volta, ou preparar o aprisco para não permitir com que outras ovelhas queiram fugir também. É preparar a nossa casa, é preparar o ambiente de trabalho, o ambiente paroquial, é fazer desses ambientes lugares bons, lugares de unidade, como nos ensina Santo Agostinho, para que as ovelhas queiram ficar ali, porque ali é um ambiente seguro, um ambiente agradável, um ambiente bom. Que essa passagem do Evangelho, né, nos reanime na busca das ovelhas que estão perdidas, sabendo que é uma questão de tempo que Jesus vai encontrar a ovelha perdida. Nós confiamos em Jesus. Nós confiamos em Jesus. Mas também nós precisamos fazer a nossa parte. Precisamos melhorar, talvez, o nosso aprisco, para que nenhuma outra ovelha fuja, para que quando a ovelha fujona voltar, ela queira ficar no aprisco. Também temos a nossa responsabilidade, né? E aí, minha gente, nós vamos poder fazer como Jesus fez no final aqui da história. Nós vamos reunir vizinho, nós vamos reunir amigo, nós vamos reunir todo mundo e nós vamos fazer uma festa. Porque a ovelha fujona voltou, porque seu marido voltou para casa, porque sua esposa voltou, porque seu filho, sua filha voltou, e eles querem ficar. Olha que maravilha. Aí é uma festa. E quem está promovendo essa festa é Jesus. É Jesus que vai chegar com a ovelhinha lá, ó, do seu marido nas costas. Às vezes, desculpa dizer, às vezes ele ainda vai estar cheirando a bebida, tá? E às vezes ele ainda falou assim, mas eu não consegui largar a bebida totalmente ainda não. Mas que bom, está no aprisco, vai querer ficar, porque agora vai ser bom. Querendo. E Jesus vai chegar com ele e coloca assim, ó, vamos fazer uma festa. Essa ovelha aqui, ó, pesada, velha de guerra, voltou. E essa ovelha, aí que a mulher reclamona, o marido fala, minha mulher reclama demais, nossa, enjoado demais. Ainda está reclamando um pouquinho. E Jesus vai chegar com ela lá e fala assim, ainda está falando um pouquinho na minha cabeça, que não tem problema não. Mas está de volta, ela quer ficar de novo no aprisco. Aquele seu filho que está na luta contra as drogas, Jesus pegou ele lá e vai trazer, vai falar assim, ó, ele ainda tem uma luta. Ele ainda tem que viver o PHN contra as drogas, mas quer viver no aprisco de novo. Graças a Deus, vamos fazer uma festa. Chama os vizinhos, chama os amigos, chama a turma toda. E vamos fazer uma grande festa. Porque Jesus vai encontrar a ovelha perdida. E porque você preparou o aprisco. Para que nenhuma ovelha fuja de novo. E para que todas as ovelhas queiram ficar nesse aprisco maravilhoso. Que é a sua casa, que é o seu trabalho, que é a sua paróquia, a sua comunidade paroquial, os ambientes que você frequenta. Amém? Amém.